The loudest, Rock and roll! most explosive band in heavy metal history. This is Spinal Tap. There's such a fine line between stupid and clever. The funniest movie ever made about rock and roll. He choked on vomit. Well, they can't prove whose vomit it was. The monumental classic. There was a Stone Age monument on the stage that was in danger of being crushed by a dwarf. Num episódio da mítica série Parker Lewis Can't Lose, no início dos anos 90, que passava, penso, na TVI, Mike, que é um roqueiro musculado, mas um bocado limitado do ponto de vista intelectual, perguntava a Parker Lewis: documentário? Então, mas que raio é um documentário? Parker Lewis, com a sua paciência sempre descontraída e a infinita amizade que ele tem por Mike, respondeu: bem, Mike, um documentário é um rockumentário, mas sem rock. O Mike, aquele afável bonacheirão, percebeu com esta descrição o que era um documentário. E hoje vamos falar de rockumentários e, mais precisamente, do rockumentário de todos os rockumentários, ainda que seja em versão mockumentário ou mockumentary, que é o lendário This is Spinal Tap, que retrata a dura realidade da maior banda ficcionada de todos os tempos. E falamos nisto agora porque uma sequela se aproxima. Passados 40 anos, os nossos heróis, que à altura teriam quê? 30, 40, vão voltar a entrar em ação. Não estou a ver como é que se vai operacionalizar esta sequela, porque para mim isto seria um assunto fechado, mas cá estamos, de braços abertos, para acariciar Rob Reiner, que até agora não nos tem falhado muito. Em 1984, este grande Rob Reiner fartou-se de estar à frente das câmaras e decidiu dar um grande passo em direção ao estrelato como realizador. Fez um pequeno guião e realizou uma peça de 20 minutos que iria servir de prova de conceito para mostrar ao estúdio o que significava um faux rockumentary, ou um falso rockumentário. O sucesso desta apresentação foi de tal envergadura que, além de lhe terem dado o apoio incondicional a que esta obra se fizesse, pedaços desta produção, desta curta, foram aproveitados para a versão final do filme. Para quem não conhece, o Rob Reiner era o estudante polaco hippie, genro do ultraconservador de quase a extrema-direita, à altura, o Archie Bunker, uma espécie de trumpista antes de haver o trumpismo, do sitcom All in the Family. Era uma série que passava na RTP ao final da tarde e apenas velhos encarquilhados como eu se deverão lembrar desta série. Na altura em que eu a via, dificilmente eu acharia que este homem iria dar no futuro um grande realizador. Nasceu assim, Spinal Tap, a história de uma banda britânica envelhecida que conheceu as glórias de outrora e que agora tenta o seu regresso ao topo numa ambiciosa turnê americana. Acontece que não estamos perante uma comédia banal, décadas antes do florescimento do reality TV como um lixo normativo, antes das antologias de bandas famosas em filme, o tal rockumentário, e antes dos falsos documentários. Mais ou menos na altura do Zelig, de Woody Allen, um filme com o mesmo formato de falso documentário, mas apontado a outro público. Ambos mockumentaries, sendo que um deveria chamar-se mocku-rockumentary para ser mais preciso. O realismo deste filme é tal que a maior parte das pessoas na altura, e mesmo hoje em dia quem o vê sem contexto, percebe que esta banda era falsa. Os músicos eram verdadeiros e eles tocavam de facto tudo o que aparece naquele filme e até chegaram a dar concertos sob a bandeira de Spinal Tap. Quem já pertenceu a uma banda fica com um pele de galinha com o realismo daqueles relacionamentos. A tensão entre os líderes da banda, a intromissão das namoradas, este band killer, não é? Que é o amor, as falsas partidas, a esperança perdida, enfim, não é propriamente o glamour das billboards e da Rolling Stone. Quando se faz parte de uma banda e quando se leva a banda a sério, temos sempre a ideia de que estamos mesmo no limiar do sucesso e pouco faltará para nos fazermos à estrada como músicos reconhecidos e a ganhar o seu ordenado principal através daquele método. Mas de facto às vezes anda-se décadas nesta ilusão até se ir finalmente a repor stocks para o Intermarché. Ozzy Osbourne na altura terá visto este filme e ele permaneceu aterrado até lhe terem dito que era tudo a fingir. Tal foi a maneira com que este homem se identificou e depois de lhe terem dito também continuou aterrado, mas desta vez eram só apenas efeitos secundários da sua automedicação recreativa. A química entre os membros da banda, o manager e o próprio realizador do documentário, que é Reiner, também ajuda neste hilariante
desfile de ego trips que só pega numa coisa que é a sua curta duração, que são 82 miseráveis minutos. É um filme refinadíssimo, com um humor muito agridoce, cheio de nuances calendoscópicas que ganha outras dimensões a cada visualização. De notar que este é o único filme do IMDb que pode ser votado com 11 estrelas, em vez das habituais 10, por causa de uma piada recorrente do filme, em que os amplificadores dos Spinal Tap foram modificados para, em vez de ir até ao 10, como é natural e normal nos amplificadores Marshall, os deles vão até ao 11 e eles fazem a grande bandeira desta sua fantástica funcionalidade. Em relação a Rob Reiner, como já disse anteriormente, começou por ser o tal polaco, o meathead de All in the Family, e rapidamente se fez à estrada como realizador, um realizador que terá tido bastante sucesso e continua ainda a ter. Os seus filmes, eu vou listar aqui apenas alguns, mas para quem não fazia ideia, é de facto uma carreira impressionante. Ele realizou When Harry Met Sally, Stand By Me, não é? Que é o filme da vida de muita gente, The Princess Bride, outro filme da vida de muita gente que não é particularmente em mim nada de especial, mas eu sei que é um filme que gera muito amores. Misery, não é? Este clássico que nós falamos recorrentemente, A Few Good Men, este Spinal Tap, Bucket List e por aí fora. Uma das principais características de Rob Reiner é que os filmes dele continuam sempre à superfície daquilo que é o cinema, continuam sempre a ser falados, mesmo que passem 20, 30, 40 anos, e este homem continua a ter relevância naquilo que é o cinema atual. Esperemos então pelo Spinal Tap 2, esperemos que ninguém faleça, não é? Porque tendo em conta que ainda falta fazer produção, esta malta já não vai para nova, esperemos que corra tudo bem. Daqui um grande abraço a Rob Reiner, que me está a ouvir, sentado a fumar o seu charuto na América Profunda. Aparece sempre que queiras, homem, porque está sempre esta casa aberta para ti. These go to 11. This is Spinal Tap.